Doida. Tu é doida? Muito bem, meus queridos. Estamos de volta para mais uma aula. Na verdade, não é aquela aula. Nós vamos fazer aquele bate-bola, jogar, vamos relembrar os principais assuntos. Aula 30.2. Pode botar, Isso. Diretor. Então, galerinha... Nosso diretor hoje é o diretor Mazio do Coração. Mazio do... Coração. Ah, eu senti Mazio do Caixão. Olha, Mazinho, tá te querendo te enterrar, Mazinho. Que é isso? Vamos Gente, lá. aula 30.2, apicultura, parte... Que aqui nós estamos falando dos instrumentos, principalmente instrumento e instalações, né? Características do local. Sim. E também falamos sobre apiário fixo e apiário móvel. Perfeito. A gente começou falando aí dessa caixa de Langstroth. Que vai ser onde vai ser produzido e eles vão ficar aí durante ao longo do ano, né? Para produzir o melzinho. Falamos quando você vai fazer a manipulação delas, dividir essa colmeia, você tem que usar a utilização do fumigador junto com o... Perdão. Eita. O EPI, né? O macacão. Então, lembrando, pessoal, tem o macacão, luva, capacete, tem o chapéu. Só que esse chapéu aí é óbvio, é para dias ensolarados, tá bom? E outra, galerinha, sempre lembrando, onde eu estou deixando essa marca, não se usa mais aquelas fitas e amarra com laço. Tem que ser o elástico, tá bom? O fumigador, a sua utilização é essencial para que você faça o manejo dentro dos caixilhos de forma correta. E esse fumigador, ele vai apresentar uma fumaça inodora, tá bom? Densa, né? Tem que ser totalmente branca, que faz com que as abelhas encham o papo delas de mel e dificulte também o voo. E assim você possa realizar todas as atividades. Qual é a distância, professor? Nos livros nós vemos que a distância é de 20 centímetros, mas é aconselhado você fazer isso a partir de meio metro e vai se aproximando do caixilho. Outra observação, pessoal, tomar muito cuidado com a direção do vento. E agora, nós vamos falar sobre as características do apiário, né? O apiário fixo, o apiário fixo, o apiário móvel. migratório. Migratório também. E a gente falou na aula, prof, que essa... Você quer... Fala aí. Fala. A gente falou na aula, destacou na aula, que a importância de você, ou como você vai escolher, ou vai optar sobre o fixo, sobre o migratório, é justamente o espaço de disponibilidade de flora, né, de espécies que vão estar florindo nessa época. Falamos da importância daquelas que vão produzir o néctar, aquelas que vão produzir o pólen, e tudo isso faz parte do conhecimento da informação da biologia desse animal, associado a todas as informações e o conhecimento que você precisa para fazer, ou seja, trabalhar a apicultura. Perfeito. Tem que gostar, né? Perfeito. Sempre tem que gostar. Então, vamos fazer um aprofundamento aqui um pouquinho. Lembrando, acho que nós não falamos, o apiário migratório, a retirada, né, do local e para inserir ele no local é à noite. Sempre à noite. No início da noite, né, no finalzinho da tarde, Importante. tem que fazer e já chegar no mesmo horário, mas à noite. Nunca fazer esse transporte durante o dia. Já tem que ter selecionado o espaço lá, já facilitar tudo para o mínimo de estresse que você possível para esse animal. Tem vários fatores aí que condicionam isso, né? Porque é feito à noite. Aí, calma aí, se sobrar um tempinho, a gente fala que não tem importância aqui. Na atividade, vem cá, prof. Na água. Não é necessário ter açude, nem nada disso. Mas tendo bromélias no local. Onde você consiga acumular água. Acumular água, fazer esse levantamento. Em pequena quantidade, mas então, precisa. Esse levantamento indica que aquele local é um local excelente para apiários migratórios. Perfeito, prof. A gente vai dar aquela pausazinha para você fazer a sua atividade. Clica aí. Já a gente retorna. Isso, para mostrar que agora é a hora da atividade. Daqui a pouco a gente volta para fazer as correções. Tchau, tchau.
Muito bem, voltamos para corrigir as atividades, galera. Agora é aquele momento, né, que nós vamos deixar mais tempo aí na tela, Sim. né, as perguntas. Uma hora eu vou ler a pergunta, uma hora a Thabita vai ler, uma E a hora... gente se atropela, é assim mesmo. Uma hora eu vou responder, ela vai responder. Mas o importante é que nós vamos comentar a Sim. resposta para saber, professor, eu não escrevi desse jeito, dá um tempinho só para colocar uma palavra que eu esqueci, né? Assim, às vezes, nem que ele esqueceu. Às vezes é porque ele colocou a palavra e descreveu. Ele esqueceu o migratório e falou, aquele aqui que você transporta. Isso Tá mesmo. tudo certo. E a gente vai deixar um tempinho. Qualquer coisa tendo necessidade, a gente volta um slide lá só para relembrar, para poder falar, tá, agora entendi. Perfeito. É isso, né? É isso. Tá, vamos começar. Joga lá. Vai lá, nosso... Eita, vai dar tão lindo. Então, a primeira questão. The first question. A indumentária é o equipamento de proteção individual, EPI, do apicultor. Não é de outro tipo de criação, não. É para o apicultor. Referente a esse tipo de vestuário. Descreva quais as partes que compõem esse tipo de vestimenta. Ah, professora, vocês mostraram lá na aula, né? E falaram da importância de cada um. Falaram até do desconforto, né? Não é ou estranheza. Estranheza, Isso, tipo, que tá pode. Colocando aquele capacete. Parece assim aquele que vai lá pro espaço, Isso. né? Então, faz parte. Então aqui, ó. Professora, eu desenho muito bem, quis desenhar, não tem problema não. Ó, tem Oxi. Macacão. Máscara, luva, botas. Esse chapéu tem aquele capacete, né? Uhum. Esse chapéu, professor, eu já tô com um capacete. Esse chapéu é para quando dias muito ensolarados, para não ficar batendo sol no seu rosto. Já é Você vai transpirar muito e isso pode causar um cheiro. Isso. Apesar, quer ver? Agora faz necessidade. Professor, Vai lá. eu não vou lembrar disso, não. Ali, ó, já pensei que eu não toquei a gente não tocou no assunto, mas tem assim, ó, esse chapéu. Oxe, é porque tem que apertar aqui, aí aperta aqui, aí ele fica assim, aí tá certo, tá. Esse aqui, ó. Uhum. Só que aí ele é colocado em cima disso aqui. Certo. Tem uns em cima, esse que é o capacete, telado. Uhum. Tem capacete telado que já vem com uma viseira. Uma viseira que eu falo um negocinho mais assim. Aí você... Tem chapéu de biólogo, que a gente chama de biólogo? Que você gruda aqui? Uhum. Você gruda? Então tem grudado aqui e grudado aqui. Aí você solta, ele fica. Ó. Isso. Ah, tá, entendi. Entendeu? Entendi. Puxa. Agora eu entendi. Que tem um negócio que é para proteger o pescoço. Uhum. Ele é bem durão, ele faz assim. Aí Perfeito. para não deixar cair muito sol, né? Uhum. E chapéu, e deve ser usada completa para proteger o apicultor e diminuir riscos de ferroada. Quer dizer, todo equipamento de proteção. Questão número 2, o fumigador, que é outro equipamento, é uma peça indispensável no manejo com as abelhas, tá? Como a gente sempre fala que está... Eita, canetinha Tem que apertar 2 vezes. Essa canetinha abençoada. Já tinha derrubado faz tempo. Esse fumigador é indispensável no manejo com as abelhas. Qual é o objetivo do seu uso? Bom, uma coisa que a gente destacou, o professor Jefferson destacou na aula, você lembra lá que eu lembrei, parece uma sanfoninha, né? Tem uma parte que você vai tchuc, 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 tchuc. Pois é. E aí o professor falou que no uso desse tchuc, 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 ou seja, desse fumigador, você precisa prestar atenção, observar a corrente de ar, né? Para que você não tenha ele vindo sobre você mesmo, certo? Mas qual é o objetivo dele? Para o manejo dessas abelhas. Se você não tiver com o equipamento certo, se você não fazer o uso desse fumigador, você vai correr o risco, grande risco, porque você lembra quando a gente estava falando, numa das aulas de apicultura, que existem as operárias, a rainha e os zangões. Perfeito. Você não vai ficar vendo a rainha e o zangão todo tempo assim, mas as operárias, sim. E lembra que a gente falou que existem aquelas que vão ficar voando fora, um pouco meio distante. Vão ficar umas ali perto, umas na portinha, outras lá dentro. Cada uma delas tem uma função. Então, de repente, você chegou sem nenhum desses equipamentos, tá com algum cheiro natural, às vezes, mas é forte, elas têm aquelas glândulas de Nasof,
Elas vão detectar a sua presença e o que elas vão fazer? Se defender, é óbvio, né? Isso. Eu, intruso, pulou dentro do meu quintal, meu filho, ou eu defendo ou eu ataco. Aliás, eu ataco ou eu corro, né? Mas, enfim, tá bom? Então, Tem qual gente que defende seu espaço. Claro, com certeza. E tudo que tem dentro dele. Sim, o fumigador, por exemplo, se eu for fazer um manejo, aqui ó, se eu for fazer um manejo de limpeza, como tá mostrando aqui, ó, a área tudo limpinho, manter tudo limpinho assim, não é preciso usar um fumigador, não. O fumigador só é usado quando a gente vai pegar os caixilhos. Sim. Fazer limpeza nos caixilhos, trocar um caixilho já... Professor, o que você está fazendo? Estou mostrando aqui para vocês, aqui, ó, tá? Fazer limpeza, troca deles, quebrou uma telinha, que é uma telinha que passa aqui, um fiozinho. Quebrou, aí na hora que a gente vai abrir, tem que usar o fumigador. Você vai estar em contato direto com elas. Né? Isso, agora, para quando vai fazer limpeza na área, não há necessidade. A necessidade do EPI, não do fumigador. Certo. E sempre lembrando, professor, mas um dia eu fui atacado, o meu sim, eu fui fazer uma limpeza e o meu EPI ficou coberto de Beleza. Porque um fator deve ter acontecido, um perfume, um odor, um cheiro, aí você tem que colocar o fumigador para poder tirar elas de você. Mas é porque você usou que pode um produto. causar uma... Tem gente que às vezes nem sabe que tem... Como é que eu vou falar, professor? Uma reação que você inesperada. Você não sabia que você tinha vou usar uma palavra trauma, mas não sei nem se é isso mesmo. Mas a pessoa, aí quando ela vê aquele monte de abelha, não tenho medo de abelha, mas ela vê aquele monte, aquele barulho, ela pode ter Entendi. Uma reação. Uma reação e começar a exalar odores. E aí ela vai realmente se comprometer. Então precisa, né, desse equipamento aí do macacão, de tudo, tá bom? Vamos seguindo? Não, vamos vamos falando. Então qual é o objetivo dele, né? Não o objetivo de eu ir lá limpar, eu ir lá fazer os caixilhos. O que ele faz, né? O objetivo dele, quando você aplica aquela fumaça... Qual é a finalidade dele? Qual é a finalidade que tem que agir? O uso da fumaça induz que essas abelhas ingiram o quê? Mel, fazendo com que as vesículas melíferas, o papinho delas ficam cheios. Isso vai dificultar o ferrão. A gente sempre fala dificultar o ferrão. Mas, na verdade, a gente quer que elas fiquem presas dentro da caixilha. Não voem, né? Ficam muito pesadas, elas ficam ali. Mas as que conseguem, elas não conseguem ferrar você. Okay. Esse é o objetivo que eu quero quando eu uso o fumigador para fazer o quê? A manutenção dos caixilhos. Perfeito, prof. Questão de número 3, podemos caracterizar as instalações dos apiários em 2 tipos. Assinale a alternativa que corresponde... A alternativa correspondente aos 2 tipos de instalações de apiários. Vamos lá. Apiário... Opa, desculpa, prof. Deixa eu ler. Né? Apiário intercalado e apiário sazonal. Calma, deixa eu ver como é que é. Assinale a alternativa correspondente ao tipo de instalação. Apiário intercalado, apiário sazonal, apiário migratório, apiário sazonal, apiário convexo, apiário enfileirado, apiário fixo e apiário migratório, apiário enfileirado e apiário convexo. Vamos lá, vamos por parte? Vamos! Professor, alternativa, eu não sei se eu posso mexer sem aparecer o resto. Professor, apiário intercalado e apiário sazonal. Aqui, pessoal... não pode, né? Deixa eu ver. A caneta é uma benção. É uma benção. Sazonal. Eita, apareceu. Faz de conta que não apareceu. Tá bom, parece. Eles piscaram, não viu, não? Não, deixa. Aqui, caneta. Pronto, tá apertado, né? Certo. Então, vamos lá. Apiário sazonal, na verdade, o que é sazonal? É o repasto floral. Então, o repasto floral, ele é sazonal, ele tem época, tem períodos. Então, não tem nada a ver com questões que é o apiário fixo e o migratório. O apiário fixo é aquele que fica fixo, parado. O ano todo? O ano todinho. Aí tem que ver a característica do ambiente. O que é migratório que a gente leva? Por que não é o A? Porque sazonal
é o fornecimento de flor que tem que ser sazonal, que vai caracterizar se ele vai ficar fixo, se ele vai ficar móvel. Intercalado, a palavra intercalado. É porque na maioria, Tatá, os apiários estão enfileirados. Né? Próximos, para poder facilitar o... Isso, porque assim, você tem todo o material, você vai chegar lá, tirar o caixilho e substituir, tudo tem material. Se ficar assim, zigue-zague, tem uns que gostam de trabalhar desse jeito. Por quê? Porque você trabalha aqui, você faz assim, você faz... Tem o zigue-zague. Mas isso é em relação à posição da caixa, do apiário. Mesmo que esteja zigue-zague, mas eles estão próximos do outro, né? Isso. Não é muito utilizado. Existe, mas utilizado é o enfileirado. Certo. Tá? O que a gente quer saber o tipo de... A instalação fixo e migratório. Então, por isso que a alternativa A está errada. Ó, sazonal já foi explicado, então a B está errada por causa do sazonal. Apiário, nada a ver, isso aqui eu não entendi, mas enfileirado significa, existe o enfileirado que a gente mostrou, mas existe também o de zigue-zague, mas o utilizado é enfileirado. Apiário enfileirado e convexo é só alternativa C, que é inverso da E. Tá? Estamos explicando só as alternativas. Perfeito. A alternativa correta, é apiário fixo e apiário migratório, letra D de Quando a gente fala apiário, eu estou falando não só dos caixilhos, eu estou falando da disponibilidade de água, estou falando da disponibilidade do repasto floral, estou falando dos cuidados do apiário estar do apiário estar dentro de uma região com animais, com produção de flores, está falando tudo isso. Tá? Podemos passar para 4? Podemos! Já veio com a resposta. Na apicultura, o uso do fumegador e a presença de uma fonte de água se faz necessário. Quais são as recomendações quanto ao uso do fumegador e da presença de água próxima ao local de implantação do apiário? A fumaça deve ser fria. Para isso, para não irritar as abelhas. O fumegador deve ser aplicado a 20 centímetros da colmeia, mas a gente avisa aí que meio metro, já vem meio metro borrifando. A fonte, desculpa, não sei se ficou claro, mas, por exemplo, ali é o caixilho. Tu já vem ele meio metro e quando faltar 20 centímetros, aí tu para. Mas tu já vem, é isso que eu quero dizer. Já vem fumegando, não vem fumegando 2 metros, não é necessário. Mas tu vem fumegando meio e para 20. E começa a ficar fazendo assim, aí tu vê que elas vão entrar todinho e tu começa a fazer. Beleza. A fonte de água não deve estar a uma distância superior a 200 metros. Necessário. Então, essa metragem, tanto para acesso à água, quanto para a disponibilidade das espécies que vão estar florindo, né? Lá é o 1.500, então precisa ser observados pelo apicultor. Verdade. Vamos para a quinta. Vamos. Um apiário fixo é caracterizado pela permanência das colmeias durante todos os meses do ano em um mesmo local, no qual as abelhas vão explorar as fontes florais disponíveis em um raio de ação. Pimba! 1.500 metros, alternativa? Vem pra cá, prof. Alternativa? C. Mostra. Aê! É isso aí, galera! E a gente conclui mais uma aula. É óbvio que a gente não para por aqui não, porque tem muito mais pra você. Tchau, gente!